Você esteve lá no Catar e agora, quando a gente se encontrou na redação, eu disse boa noite a você, falei como é que foi lá e tal. Você disse, Everton, foi tudo muito bem, com exceção a desclassificação e a forma que tudo aconteceu com o Brasil. O futebol, ele lida, ele tem uma trajetória para a análise muito voltada para o resultado, querendo nós ou não. O resultado diz muita coisa. Então, tudo que a gente pensava da Argentina, se a Argentina faz 1-0 na Croácia, se defenderia, não sofreria o empate. Porque perdemos porque pintaram o cabelo, perdemos porque dançaram, ou seja, o goleiro da Argentina, o Martínez, tem cabelo pintado, dançou, a Argentina ganhava por 2-0, dava um baile na França, cedeu o empate e quase o Scaloni vai de bestial a besta. A pergunta que eu quero fazer a você, o Tite era muito pior do que o Scaloni? A seleção brasileira tinha cancha, tinha musculatura para uma final como a de ontem? E foi a maior final da história para você, Simões? Boa noite. Everton, comparar a época em futebol é complicado, né? A gente pode destacar, por exemplo, o último título da Argentina de 86 também teve um enredo maravilhoso. Brown e Valdano fazem 2-0, Rummenigge e Voller empatam e o Burruchaga faz o 3-2 aos 43 do segundo tempo, com um lançamento maravilhoso do Maradona. A final de 66, aqueles 4-2 da Inglaterra sobre a Alemanha em Wembley, que a bola entra, não entra, com um hat-trick também, Rust, o primeiro hat-trick em finais de Copa, mesmo o 58, 5-2 do Brasil na Suécia. Então, claro, é uma das é a final do século de Copa do Mundo, um dos principais jogos de futebol dos últimos tempos, mas entra com certeza aí no nível desses jogos. A grande crítica que eu tenho ao Tite é ele ter feito um ciclo inteirinho da Copa de 18 à Copa de 2022, jogando de uma maneira, com dois volantes e quase sempre Casemiro e Fred, e chegou na véspera da Copa, por causa de um amistoso contra a Gana, ele mudou completamente a maneira de a seleção brasileira jogar, e aí a gente viu um Lucas Paquetá perdido correndo atrás dos outros, a gente viu um Rafinha sendo mantido no time, porque é um cara de lado de campo que marca bem. Então a seleção brasileira teve uma estreia muito boa contra a Sérvia, mas a gente não pode considerar a Sérvia um time de alto nível na Copa do Mundo. O primeiro grande adversário que a seleção brasileira pegou foi a Croácia. A Croácia tem um meio de campo espetacular. O Brasil não estava preparado para encarar esse meio de campo da Croácia. Teve as melhores oportunidades durante o jogo, sim, mas foi aquele jogo. E no final das contas, um time que vencendo por 1-0 numa prorrogação, toma um gol de contra-ataque com 6 jogadores à frente da linha da bola, isso é um erro muito, muito, muito grande em se tratando de Copa do Mundo. Né? Os gols da França foram construídos, né? Um foi de pênalti, o outro... Aquele lance do Brasil e Croácia é um lance totalmente diferente. É um lance que beira a desatenção numa Copa do Mundo. Aliás, falando em desatenção, Romano, ontem o que a gente viu foi, de fato, um nível de concentração altíssimo. Você vai falar, mas nível de concentração como? Os caras ganhavam por 2-0, amassavam a França, cederam um empate. Mas é que foi um jogo de tão alto nível que vários componentes chamaram a atenção. Técnico, tático, físico, mental e coisas que eu entendo que fazem parte do futebol, intangíveis, né? O acaso esteve presente, a sorte esteve presente, ou seja, todos os componentes para uma final espetacular, Romano. Os elementos estiveram presentes. Agora, a força mental da França é que chamou a atenção, porque você perdeu uma decisão de Copa do Mundo, 2-0, chegar ao empate e ter o volume que teve. Aliás, a Argentina sentiu, quando tomou empate, a França poderia ter feito um terceiro, coisa que não aconteceu. E depois a Argentina voltar na prorrogação com uma força mental e mudar completamente seu astral, realmente foi uma das maiores, se não a maior do século. Eu não assisti a final de 34 como o Alexandre Simões, mas de lá para cá... Assistiu em Ele loco, estava em loco. é verdade? Assisti em loco. Qual final? De 34? Não, eu comecei em 50.